Num vendaval de tormentos, onde eu me sinto perdido, domino os meus pensamentos, sentimentos sem sentido. A natureza é divina, não reconhece a maldade. Só posso ver a verdade em tudo o que nos domina. Nas coisas que nos ensina, que escrever nos mandamentos, não escutou meus lamentos. E eu penso que assim devia, por navegar noite e dia, num vendaval de tormentos. Não tenho inveja da sorte, porque no meu pensamento, a vida é triste momento do infinito da morte. E quem se julga mais forte, como esse será vencido. Eu sou um poeta falido, procuro sem encontrar, nas profundezas do mar, onde eu me sinto perdido. Os meus pais eram alentejanos e eu tinha 6 meses e meus pais trouxeram do Alentejo para o Algarve. Vim para aqui com 6 meses. Meus pais eram agricultores. Logo, a minha infância foi ligada ao campo. Guardar ovelhas, guardar vacas, guardar porcos, trazer os burros, trabalhar na agricultura. Quando tinha mais ou menos 15 anos, fui para a Escola de Pesca para Lisboa. Fiz um curso profissional de pesca, embarquei no navio e fui para a pesca de bacalhau. Com 17 anos andava na pesca de bacalhau nos mares da Groenlândia, lá no Polo Norte, onde era sempre dia, não fazia noite. Frio era frio a 30, 40 graus abaixo de zero. Andei lá 2 anos. Achei que aquilo era uma vida dura demais. E depois desembarquei, pedi para sair de lá, fui fazer a tropa na Marinha de Guerra, como reserva marítima. E depois, durante o tempo de tropa, comecei a ter conhecimento com o pessoal faroleiro. Fiz o concurso, fui aprovado e entrei para os faróis. Fui para o farol do Cabo de Sines. Estive em Sines, depois de Sines vim para o Cabo Sardão, que é um bocadinho mais abaixo. Em Sines casei-me. E depois, quando vim para o Cabo Sardão, a minha mulher engravidou. E depois fui chamado para o curso de progressão na carreira. Entretanto, a minha filha nasceu quando eu estava no curso. E depois, quando acabei o curso, vim então aqui para o Cabo de São Vicente. Estive aqui 8 anos no Cabo de São Vicente. Eu sou natural de Vila de Bisto, nascido e criado na Vila de Bisto. Fui para faroleiro porque já tinha um familiar que mais tarde viria a ser meu chefe neste próprio farol. E na altura também que eu fui para faroleiro, as hipóteses de emprego aqui na zona também eram poucas. Então abri o quadro para os faróis, eu concorri e fui para faroleiro. Fui colocado no farol de Santa Maria, em Olhão, e já era casado, tinha uma filha que ia fazer 1 ano. Santa Maria é muito difícil. Para lá eu fui no caminhão da Vila de Bisto para Olhão, depois num barco para a ilha e depois no trator até o farol. A tralha levou quantas voltas quando chegava ao farol, aquilo já ia tudo. Eu fui para uma casa que se chama O Redondo. Ainda hoje existe essa casa, que é à volta do farol. E então as casas, a mobília encosta-se de um lado, sobra do outro. Teria que ser mobílias feitas com o formato da casa, não é? O que não é o caso. Se pusermos lá uma secretária destas, é evidente que não fica. O próprio farol tinha uma embarcação. E tinha um mestre, um homem que andava com o barco. E então era assim, havia um dia da semana, que era o sábado, vinhamos todos em Olhão às compras. E durante a semana, às segundas e às quartas-feiras, vinha um homem comprar o pão para os outros.
Depois de Olhão fui para o Cabo Especial, depois do Cabo Especial fui para o Cabo da Roca, depois do Cabo da Roca é que vim para aqui, depois 14 anos, quando vim para aqui a primeira vez. E acho que ser faroleiro é uma profissão nobre, é uma profissão bonita. Eu gostei de ser faroleiro, ainda hoje gosto dos faróis, e pronto, só que o meu tempo já passou. O verdadeiro nome deste farol é o farol de Dom Fernando. Dona Maria ordenou a construção de um farol com um dispositivo totalmente diferente do atual, mas do qual existem registros. Na costa portuguesa existem indícios e relatos de antigos dispositivos de apoio à navegação, que remontam inclusive à época clássica. Relativamente ao Cabo de São Vicente e à instalação de um aparelho luminoso para apoio da navegação, os relatos mais antigos que se conhecem são precisamente do século XVI, quando o bispo Fernando Coutinho, bispo do Algarve, bispo de Silves, aqui construiu um convento e uma das missões dos frades jerónimos era precisamente fazerem fogueiras para alumiar os navegantes no cruzar desta esquina do mundo, que, como sabemos, é muito navegada desde sempre. De facto, impõe-se aqui um sistema de sinalização mais capacitado, mais potente. Inclusive, este farol faz a navegação, apoia a navegação aérea, portanto, tem essa dupla função de alumiar os navegantes do mar e os navegantes dos céus. Pronto, aqui era a saída para o terraço. Portanto, eu vim para aqui fazer serviço para este farol em 91. E morei naquelas duas portazinhas, além nessa altura aquilo era uma casinha pequena. Estive além uns meses e depois vim para esta aqui de baixo, como tinha um filho e uma filha, e então vim para esta casa aqui de baixo. E depois até a gente até se assomava aqui e tudo aqui, olha lá. Olha lá esta paisagem aqui, olha lá. Morei aqui, como eu tinha acabado de dizer há bocado. Isto aqui era mais sossegadinho, era mais abrigado, apanhava vento do lado norte. A gente fechava aqui portinha, isto era bom. Eu gostei de estar aqui. Como tínhamos 3 casas, fazia um quarto para um, outro quarto para outro e outro quarto para mim. Eram 3 quartos. E a cozinha fazia de casa de jantar, fazia tudo. É assim a vida dos faróis é assim. Mas na Torre Pesa até bem passa a vida. Andei sempre com o meu marido, toda a vida, com os filhos, com mobílias, com tudo, e é assim a vida. Nem todos os funcionários, nem todas as pessoas se adaptam a este estilo de vida. Mas quem se adapta... Mas adaptei-me bem. Quando chegava a um sítio, descarregava o caminhão, carregava o outro. E depois, quando chegava, começávamos a arrumar as coisas. Daqui a 4 anos vamos embora. Já estava pensando nos 4 anos. E diziam-me assim, tu já estás pensando? Sim, daqui a 4 anos vou-me embora. Já estou pensando, não gostava nada. Eu dei-me bem a todos os faróis. Nunca tive problemas, mas gostei de estar aqui. Eu gostei de estar em todos. Eu gostei de estar em todo lado. Já havia uns anos que eu não passava por aqui. Já estava com saudades.
Mas isto tem uma vista espetacular. Desde que saímos daqui, há 20 e tal anos, eu nunca mais tinha vindo aqui. Maravilha. Eu saí daqui em 95. Partei-me de pintar aqui estes muros, aqui o eirado, tudo estas paredes. A partir do momento que o tempo começava a melhorar, começámos a pintar. Que é para depois, quando chegasse à parte do verão, já estava tudo pintadinho, tudo bonito. Quando eu estava de serviço que havia visitantes, chegavam aqui, tapavam aqui o corredor aqui e queriam visitar o farol. Fartei-me também de limpar amarelos lá em cima. O aparelho óptico então levava semanas e semanas para se limpar o aparelho todo. Não era brincadeira, que aquilo é um aparelho enorme. O funcionário dos faróis, o faroleiro tem que saber tudo um pouco. A vida de faroleiro é uma vida de responsabilidade, digamos. Principalmente durante a noite então, e é prescindível, é indispensável. E durante o dia é a questão do nevoeiro. Se há nevoeiro, o sinal sonoro tem que funcionar sempre. Olha, deixou a chave na porta. Não, isso é coisa. E o chefe deixou a chave na porta? Está aí, pessoal. Pois ele pode não estar cá, mas pode estar alguém. Ó filha, agora também, filha. O farol todo era uma família conjunta. Havia 8 faroleiros, cada um tinha a sua mulher, tinha os seus filhos. E naquele tempo, quando a minha mulher foi morar comigo para o farol, teve que levar um atestado da junta de freguesia, atestando a honestidade dela, o bom comportamento, que não era pessoa nenhuma de andar em... Porque senão não podia para lá morar. Eu vou dizer onde é que eu morei. Aquelas 2 portas que você vê aqui, a primeira era a minha casa. Aqui a seguir era o Aldemir, a seguir era o Eurico. Morávamos, tinha ali 3 moradas daquele corredor. Naquela parte de trás tinha mais 2. E depois aqui por baixo, daquelas, embaixo, o pé da cisterna, tinha mais 2. E tinha o chefe que era esta aqui. Aqui era o vestíbulo onde se vinha para ir para cima para o farol. E normalmente os sábados ou os domingos são sempre para eles. Os amigos vêm os dias de semana e os netos vêm quando quiserem. E eu gosto de vir com as bisnetas, coitadinhas, e elas adoram o bisavô. O Conselho da Vila de Vistos, eu quero o celeiro do Algarve. O celeiro de Portugal era o Alentejo. Tínhamos tudo. E agora, estão problemas que o pai interessa, porque o trigo vinha da Ucrânia, porque se fosse nosso nem que assim. E aquilo lá também da Ucrânia. Chega o novo faroleiro para substituir o antigo e continuar a cuidar da luz. Ele limpa as lentes e acrescenta petróleo e apara a ponta queimada do pavio. Durante a noite, dá corda ao mecanismo que mantém o candeeiro em movimento. Durante o dia, pinta as divisões redondas com tinta verde de mar. Ele escreve no diário do farol, cosa à mão e escuta o vento que se levanta lá fora. Ele tem de ligar uma luz para os bares conseguirem ver e não irem contra nada. O farol é uma presença. Marca ali o sinal onde ele está. Que é para eles, quanto mais longe a luz chegar, mais depressa eles sabem o ponto onde estão. O barco da Marinha chega com uma luz novinha em folha e uma máquina que faz funcionar. Não há candeeiro para encher, nem navio para parar. E o trabalho do faroleiro terminou. Quando a avó nasceu, já o avô estava no farol do Cabo de São Vicente e foi além que a avó sempre viveu, até aos 5 anos. E era além que tinha as amigas dela, que brincava. Naquela altura não havia jardim de infância e a avó estava sempre no farol com a mãe dela e o pai. Tinha lá uns amigos, alguns vinham à escola já, para Sagres, porque lá não havia escola, e então tinham que vir à escola para Sagres. Lembro-me das tempestades, de às vezes os salpicos chegarem cá em cima, principalmente no inverno, mas aí os nossos pais, principalmente as mães, tinham muito cuidado para não nos deixar aproximar dos muros e ficávamos sempre protegidos em casa. Mas lembro-me do barulho das tempestades. Lembro-me principalmente, e isso era muito... eu tinha mesmo medo, era nas noites de nevoeiro. De ouvir a vaca, que chamávamos a vaca, que é a buzina que apitava as noites inteiras e nós não conseguíamos dormir. Era a trompa. Mas entre as crianças nós chamávamos a vaca, porque parecia que estava mesmo, que era uma vaca a mugir a noite inteira. E eu tinha um medo horrível. Eu pagava o farol, depois ia para a pesca, como já não trabalho, porque os faroleiros durante o dia trabalham.
em limpezas, em pinturas, em descarbonizar motores, arranjar coisas. Há sempre trabalho a fazer. Mas aquele que apagava estava livre. Esse dia era dele até acender o farol à noite. Então até ia para a pesca. Da primeira vez que o meu pai esteve cá, era eu pequenina, eu saí daqui ia fazer 5 anos. Morava nesta casa, aqui. Passei aqui os primeiros anos da minha infância por 2 vezes, entre os 10 meses e os quase 5 anos. E depois regressei quando tinha 9 anos até aos 12, a fazer os 13. E morei aqui. Isto aqui era a sala, o quarto dos meus pais, o meu quarto e a cozinha. Deve ser igual. Eu vivia nesta casa, aqui ao centro era oficina e era o sítio, o escritório, digamos assim, a sala de serviço, e eu acabava por circular pelos espaços todos, não é? Acabava por ser a minha casa, era o farol todo. Isto aqui era a minha liberdade, andava de bicicleta, enfim, uma infância boa. Tive esse privilégio, acho que os faróis também me deram esse privilégio. Eu até aos 22 anos de idade, a minha normalidade era viver nos faróis, não era viver na aldeia ou na vila ou na cidade. Quando dizia que vivia nos faróis, a maior parte das pessoas perguntavam-me: então, mas tu vivias nos faróis? E vivias nos faróis aonde? Vivias quê? Na Torre do Farol? E eu: não, na torre não, com certeza já viram um farol, há casas ao lado da torre. O que me impressionava mais, e também à escala de criança, não é, era o pé direito, que eram casas muito, muito altas. A única confusão que me fazia, e aí era enquanto criança, era o ter que mudar de escola. Era a parte mais chata do mudar de farol, do mudar de casa. Porque cá está, tínhamos que deixar os amigos que tínhamos feito, não é? E tínhamos que ir para uma escola onde ninguém nos conhecia e recomeçar o processo todo de novo. De resto, não, para mim era engraçado, eu gostava daquela altura em que começávamos a desmontar a casa. Tínhamos tudo preparado, em caixotes e tudo embalado, era tudo carregado no caminhão e depois íamos para o próximo destino. Tinha essa consciência, embora não refletisse sobre isso no meu dia-a-dia de criança, digamos assim, de jovem, mas sim, tinha essa noção, e quanto mais velha fui ficando, mais tinha essa noção de que éramos o porto seguro dos barcos, não é? Era uma função muito importante de garantir a segurança da vida de quem está no mar. Portanto, acho que só isso serve ou servirá para quem abraça esta profissão ter esse sentido de dever e de responsabilidade das funções que tem. Tinha orgulho, ainda hoje tenho muito orgulho em que os faróis tenham feito parte da minha história. Na pesca de bacalhau, o grande problema era o noveiro. O grande inimigo que o mar tem é o noveiro. Porque a pessoa se vê, depois está vendo, ela não vai bater na rocha. Né? Então não me lembro. Está a ver o farol e calhou ali em Santa Catarina. Santa Catarina foi mesmo o pé do forte. Mostro lá aqui o sítio outra vez, que é de onde é que está o forte. E vai aparecer. Esta parte aqui é a fortaleza. Isto é as escadas que vai lá para baixo para Santa Catarina. E o barco enfiou-se naquele campo. Está a ver?
Sempre. Dobrou a fortaleza de Sagres e pensou que era o Cabo de São Vicente. E como pensou que era o Cabo de São Vicente, voltou assim, para ir para Lisboa para cima. Pois, está ali o barco, é isto. Está a ver? É um barco grande, era um navio grande. Ele ficou assim, sim senhor, é isso que está. Agora é que se vê. Naquele tempo passavam aqui armadinhos à costa. Armadinhos ali no Cabo de São Vicente, paquetes que passavam ali a 50 metros do farol. Até eles davam os apitos e nós içávamos a bandeira para cumprimentar, era um cumprimento que se fazia o navio. Vários navios, desses barcos de recreio, que já vinham com pessoas que chamam hoje os cruzeiros. São Vicente é martirizado na última perseguição aos cristãos, sendo martirizado em Valência e no âmbito também de uma certa instabilidade do mundo árabe, os devotos das relíquias de São Vicente entendem salvaguardar essas relíquias e trasladá-las para um local mais seguro. Esse lugar é nada mais, nada menos aquilo que se viria a chamar mais tarde o Cabo de São Vicente. As relíquias são trasladadas para um local junto ao cabo, não se sabe exatamente o local, mas sabemos que no final da Idade Média e começa-se a estabelecer aqui um convento e que terá existido uma capela, uma igreja conhecida por Ermida do Corvo, e terá sido nesse templo que essas relíquias terão permanecido entre o século VIII e o século XII. A devoção a São Vicente encontra-se muito presente também entre a Marinha Portuguesa, por exemplo. Há um cerimonial quando as embarcações cruzam o Cabo de São Vicente. A imagem de São Vicente encontra-se no pórtico, na imagem central do pórtico do Mosteiro dos Jerónimos, e os pescadores de Sagres, há mais que um relato, que têm grande devoção a São Vicente e que, inclusive, há relatos de milagres a bordo. Ainda há pouco tempo ouvi um relato de um senhor que se encontrava a dormir, a descansar, e que sentiu um toque no braço que ele atribui a São Vicente, e foi o momento certo para ele reagir a uma onda que provavelmente poderia apanhar a embarcação de través e provocar um naufrágio. São Vicente é uma entidade muito venerada, sobretudo entre a comunidade pescatória de Sagres. Aqui o Museu da Direção de Faróis. Pronto, esta sala foi começada a construir no final dos anos 80, anos 90, com peças que vieram de alguns faróis derivado aos automatismos que se foram instalando nos faróis. E aqui o visitante pode ver a evolução histórica dos equipamentos que iluminavam os faróis, desde a altura do petróleo, passando pelo gás, a incandescência de vapor de petróleo, até aos dias de hoje. Tem uma história também muito internacional, porque tem aqui algumas invenções. Muitas delas ou quase todas elas foram feitas noutros pontos do globo. Precisamente nesse capítulo, porque estamos a falar de uma ótica hiperradiante. Portanto, é a maior que nós temos, é uma ótica que tem distância focal mais de 1350 mm. Isto foram construídas, segundo há registros, e isto pode não ser muito preciso, mas à volta de 10 no mundo todo. Estão 5 óticas em funcionamento e nós tínhamos 2. Esta que tenho aqui, que é só uma parte de um painel do farol da Ilha da Berlenga.
A do São Vicente é da mesma grandeza, praticamente é a mesma configuração. E o farol de São Vicente tem uma particularidade que no verão, quando está o céu completamente limpo, ele apaga ainda um pouco antes das 6 da manhã e passado 10 minutos, se não vamos lá pôr as cortinas, já começam os raios a entrar dentro da ótica, o que depois pode provocar alguns estragos. Ele está todo automatizado, temos só que retirar as cortinas, ele depois tem uma sala fotoelétrica e essa sala fotoelétrica, quando anoitece, dá informação ao sistema e o sistema arranca com o farol. Hoje em dia ele faz tudo sozinho. Eu entrava hoje às 9 horas da manhã, à noite tirava as cortinas, de manhã o farol apagava, eu punha as cortinas, depois se era rendido às 9. E pronto, é assim sucessivamente. Os faróis não estavam automatizados como estão agora. Estava todos os dias um homem de serviço, depois, durante a noite, havia quartos, ou seja, por exemplo, estava durante o verão era o homem que estava de serviço durante o dia, saía de serviço, quando o farol acendia ele saía de serviço. Depois ia entrar à 1h30 da manhã, esse tinha estado durante o dia, ia entrar à 1h30 da manhã e estava de serviço até ao apagar do farol. Isto de verão. De inverno havia mais, éramos 3, fazíamos 3 quartos. Depois, com a automatização dos faróis, pronto, está o homem de serviço, como esse camarada está de serviço, depois está às 24 horas, no outro dia está outro. E o resto do pessoal tem que fazer as manutenções, tem que trabalhar. Há sempre coisas a fazer nos faróis, sempre. E ao pé do mar há sempre salitres, há sempre pinturas, há sempre um buraco para tapar, com um bocado de massa, há sempre. Há uma porta para pintar, embora hoje já seja quase tudo de alumínio e de PVC, mas portas de madeira, isso constantemente tínhamos que andar a pintar e então há sempre que fazer nos faróis. Costumo dizer que a tecnologia permitiu-nos automatizar a parte mais fácil, entre aspas, que é detectar avarias para nós atuarmos. E isso permite-nos atuar com mais precisão e mais célere. Hoje em dia é tudo eletrónico, mesmo o sinal sonoro é eletrónico, tem um visívelômetro que detecta nevoeiro. Se o nevoeiro aparecer, ele dispara o sinal sonoro. Antigamente era tudo feito sobre a observação e acionamento de maquinaria. Este farol, a característica dele tem 3 focos igualmente divididos na circunferência. O aparelho é uma bola. Tem um foco aqui, tem um aqui, tem um aqui. Todos à mesma distância. Se aquilo der uma rotação de 15 segundos por cada volta, de 5 a 6 segundos passa um. Outra vez tem 15. Não é isso? É a característica deste. Por exemplo, o Cabo Sardão também tinha 15 segundos. Só tem um foco aqui e um aqui, e depois tem um bocado de grande sem nada. Passa uma obscuridade, é obscuro. Passa uma lente, passa outra, e depois passa 10 segundos sem nada. E este 5 a 5 segundos é um. O sino já é diferente, já tinha uma rotação de 20 segundos. Nós gostamos de ter isto limpo, não é só para os visitantes, mas é também a parte da projeção da luz no aparelho óptico, que quando está bem limpo, tanto os latões como os prismas, especialmente os prismas, se estiverem bem limpos, melhor o aparelho vai fazer a sua função, que é projetar a luz lá para fora, como deve de ser. Uma manutenção num aparelho destes, uma no mínimo por ano, no Algarve, no São Vicente, fazíamos em maio. Porque se tocam nisto, vai oxidar. Os prismas ficam condenadas e nós limpamos isto com celareno. E limpar um aparelho óptico deste tamanho não é a mesma coisa que estar a limpar aqui esta lanterna que está aqui ao lado. Portanto, isto nós levamos aqui de volta dele para deixar
mais ou menos neste estado, isto nunca é menos na altura, quando eu estava a fazer serviço no São Vicente, 2001, 2005, 1 mês e meio, 6 homens. Esta parte aprende-se com a transmissão de conhecimentos dos mais antigos. É aprender com eles as táticas de limpeza, de aplicação do produto, de quando é que se faz as manutenções a isto. Nós, na altura, e temos aí ainda, aqui também no museu também temos, algumas ferramentas que se faz umas cunhas em madeira para chegar a estes cantos onde os dedos não chegam. Depois já há o pessoal que tem os dedos mais finos, outros mais grossos, e depois não chega aí a todo lado. E aquelas ferramentas ajudam-nos a fazer isto um pouco melhor. Esta secretária estava noutra salinha e eu às vezes sentava-me aqui a fazer a escrita. Este livro é o livro de registro diário dos faróis. E o faroleiro que está de serviço todos os dias escreve neste livro. Qualquer ocorrência que aconteça, qualquer o registro do tempo, se o tempo está nublado, se está limpo, o vento, os quadrantes, o acender o apagar do farol, o horário, as horas que a lâmpada tem de funcionamento, isso é tudo registado neste livro. Fica aí nesse cantinho que faz ali, ficava poucas vezes. Às vezes ficavam aí, nós já com o portão fechado e eles aí a gritar, lá tínhamos que ir outra vez abrir o portão para eles saírem. Isso fazemos mesmo nós, com um bocadinho de madeira, fazemos estas espátulas. Depois pomos aqui o pano com a suarina, o desperdício, aqui e vamos lá àqueles cantinhos e esfregamos nos cantinhos do aparelho e não conseguimos chegar com a mão. Depois, como se está a ver, há diversos tamanhos e diversos formatos. Depende dos locais onde nós queremos limpar. Fotografias do meu tempo, quando eu estive aqui, da primeira vez que eu estive aqui neste farol. Estás a ver, ó Nunes? Olha aqui, fotografias aqui do tempo que eu estive aqui
aqui com o Fatal. Aqui ainda tinhas o bigode preto, agora tens o bigode branco. Pá. E sabes quantos anos separam esta fotografia de agora? É 24, 25 anos ou mais. Não é? Sim. Talvez já vim para aqui, tinha 40 anos. Então, Agora tenho 67, vê lá. Os anos que há. Era a minha mulher, a mulher do Silva. Estávamos um grupo deles. Aqui era a minha esposa. E a esposa de um camarada. ora, cá está, atrás. Olha, Nuno, tu não recebeste a minha mensagem ontem? Hã? Anda cá, que quero falar contigo. Ainda te lembras qual era a tua missão no Mercúrio? A tua e do Guilherme? A minha era do coisa, era tirar o mercúrio Está a e ver? filtrar. Ainda se lembra? Não, portanto, o princípio da limpeza do mercúrio, isto foi um trabalho relevante, como é evidente. Calhou-me a mim, como eu disse há bocado, podia ter calhado ao Zé João, podia ter calhado a outro qualquer, mas é um serviço que faz, para nós é o banal, temos que fazer, porque o aparelho pesa 4 toneladas e está assente em 313 kg de mercúrio. O mercúrio, quando havia tremores de terra, ou às vezes oscilações aqui do mar, às vezes o mercúrio saltava, e já se vai ver aqui daqui a bocado vestígios de algum mercúrio. E o que é que acontecia? O aparelho nos seus manuais está escrito que ao parar, portanto, desde que desliga os motores todos, ele fica a trabalhar sozinho no vazio. E ele devia se imobilizar por completo para lá dos 15 minutos. Tinha que ser 15, 16, 17 minutos. O que é que acontecia? Ele estava-se a imobilizar aos 7, 8 minutos. Metade do tempo. Conclusão é que nós chegámos. Teria que ser atrito que havia no aparelho em si. Cá está a ver aqui. Era isto que estava a fazer o atrito ao aparelho. Tínhamos de tirar todos, e assim como foi, tínhamos de tirar todos os aparelhos de rotação, tanto o automático como os aparelhos de reserva, para a cuba poder descer, todo aquele equipamento de rotação tinha que sair para fora. Tirámos aquilo tudo para fora, tirámos o mercúrio, como é evidente, o mercúrio foi tirado e foi pesado. Um litro de mercúrio pesa 3,6 kg, não é brincadeira. É o metal com mais densidade. Aqui assim está o Luís Batista a retirar o sistema alternativo do aparelho de rejoaria. Está a começar a tirar, que é onde acopula e desacopula o aparelho de rejoaria. Há aquelas rodas dentadas que estão dentro do sem fim. Aqui já está a cuba a descer. Aqui nesta fotografia vê-se bem. Pronto, aqui é esta parte de baixo é a cuba. Pois, aqui é a cuba, ali é o flutuador. Ali é o flutuador que entra aqui dentro. Aqui já está tudo em baixo. Lixado, né? Foi tudo lixadinho. Passado com glicerina. Não, primeiro foi tudo lavado com álcool, lixado, depois tudo lavado com álcool, depois tudo limpo com panos de linho, tudo limpinho, e depois é que levou então uma camada muito, muito, muito fina de vaselina líquida. Olha, aqui estão dois. Isto sou eu a fazer a lavagem do mercúrio. Portanto, isto sai, é a chamada chuva de prata. O mercúrio é despejado nestas garrafas aqui para dentro de um pano de linho e depois é espremido. O farol estava parado, mas tínhamos duas lanternas sincronizadas cá fora. Foi feito um aviso à navegação a dizer que o farol ficava com alcance reduzido e com outra característica, para todos os navegantes terem conhecimento do que estava a passar. Cá estão estas duas lanternas sincronizadas com uma característica própria que eu já não me lembro, mas tenho aí escrito, que só foram desmontadas depois do farol estar mesmo a trabalhar a 100%. Depois temos aqui também a primeira vez que nós acabámos o serviço, tinha 16 minutos e qualquer coisa, estava muito bom, mas nós queríamos mais. Chegámos à conclusão que tínhamos que meter mais 5 quilos, 5 quilos e, ora, 300, 5 quilos e 700. Está agora ali com 319 quilos de mercúrio. Ainda hoje estou com os faróis.
Eu sinto faróis há quase 50 anos, ainda hoje estou em todo serviço. E quero apagar a luz e o sol dá alto e eu não consigo. Nos sonhos. E aquilo para mim é uma aflição muito grande. Os faróis ainda não saíram de mim. Porque enquanto lá estive, vivi aquilo intensamente. Porque é tudo o que fiz da minha vida até hoje. Ainda hoje eu posso, faço com o coração aberto. Está a perceber? As minhas poesias, se fosse ler, se fosse ouvir, você vê o que está ali escrito. Você buscar outra. Não faz bola para isto. Agora também quero vender um EP e fico feliz a fazer isso. Eu vou buscar um deles, não sei qual será o melhor. Mas isto aqui traduz um bocadinho da conversa que eu fiz agora ali fora. Então, nem todas as pessoas conseguem ser poetas. O ser poeta não se aprende. O ser poeta nasce com a pessoa. Olha, isto agora chama-se Parece Fumo. Aumenta a minha ilusão num cristal que me seduz. De noite irradia luz, brilhando na escuridão. Um lugar na fantasia onde eu me posso esconder. Vou ficar lá a viver, noutro lugar não podia. Longe da minha alegria, na minha sofreguidão, perto do meu coração, onde é que te posso encontrar. Morando nesse lugar, aumenta a minha ilusão. Sem saber o que procuro, na minha realidade já não existe verdade, já morreu o meu futuro. Procurei ser sempre puro, em tudo o que me propus, e a força que me conduz, não consigo controlar. A minha mente a voar, num cristal que me seduz. Uma ilusão bate à porta. Por onde vê pouco interessa. Eu digo-lhe entra depressa, sentindo que ela está morta. E por isso já não se importa. Que chega a desilusão. Que mata o meu coração. Que uma ilusão não é nada. É apenas luz apagada, brilhando na escuridão. Ora, este foi escrito no dia 28 de setembro de 2020. Sozinho. Eu escrevo as minhas poesias aqui sempre sozinho. O farol até poderia inspirar. Falar de Sagres e do Cabo de São Vicente, acho que temos que começar pelo início e a partir sobretudo do século IV a.C. surgem relatos de visitas a este local e descreviam este promontório rochoso como um altar de pedra que separava, apartava os mares dos céus, da terra. Portanto, é aqui um conjunto simbólico que os gregos identificaram e que eram descritas como um fim do mundo, a morada dos deuses, um Olimpo da antiguidade, um sítio que era vedado à humanidade durante a noite e, ao conotar o local como a morada dos deuses, dão continuidade a um entendimento mágico-religioso que já vinha dos tempos da pré-história. Sabemos que este território encontra-se povoado por uma série de monumentos megalíticos e estamos a falar das mais antigas manifestações rituais mágico-religiosas que demonstram que de facto é um território especial. O próprio topónimo Sagres é prova desta conotação mágico-religiosa atribuída pelas civilizações mediterrânicas da antiguidade. O local era conhecido em grego antigo como Hiera Necroterium, que depois, traduzido para o latim, resulta em promontório sacrum. Os árabes utilizaram este sacro e designavam o local como Sacris, e daí a origem da palavra Sagres, que na verdade quer dizer sagrado. O cabo sagrado, o promontório sagrado. O farol do Cabo de São Vicente é muito procurado, até pela questão do pôr do sol, do fim do mundo.
Acho que vão ver o pôr do sol porque aqui cá está, é essa noção de fim do mundo também que têm, chegam ao fim do mundo conhecido e veem o sol mergulhar nas águas do mar. Portanto, isto é realmente um sítio de charneira, de mudança entre continentes e entre mares, digamos assim. Agora vamos a descer aqui a escadaria do farol do Cabo de São Vicente. Isto foi só para recordar os tempos que cá estive a fazer serviço. E para mim, é uma coisa, até parece que sou mais novo. Vou passar por aqui. Quantas vezes passei por aqui, por esta escadaria, para baixo e para cima, inclusive com visitantes e tudo. E depois chegava ao fim do dia, toca de limpar amarelos.